Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Química Inorgânica e hoje a gente vai abordar a terceira função química inorgânica. Hoje nós vamos falar dos sais. Já tratamos dos ácidos, já tratamos das bases, agora é a vez dos sais. Beleza, e o que são sais? Sais são compostos iônicos que em água se dissociam liberando íons. Relembrando, nós temos os cátions, que são os íons de carga positiva, e os ânions, que são os íons de carga negativa. Então, os sais eles liberam pelo menos um cátion que seja diferente do H+, e pelo menos um ânion que seja diferente do OH-. Isso porque a gente vai ver mais para frente que existem sais que liberam H+, e existem sais que liberam OH-. Tá? Os sais são produtos de reações de neutralização. O que é uma reação de neutralização, gente? É uma reação entre um ácido e uma base. Nesse tipo de reação, forma-se sempre um sal mais água. Então, na aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre os sais normais e as reações de neutralização total. Tá? Então, o que são os sais normais? Os sais normais são aqueles que apresentam um único tipo de cátion e um único tipo de ânion. Eles são produtos de uma reação de neutralização total. Vamos deixar a reação de neutralização para daqui a pouco. Vamos focar primeiro nos sais normais. Então, a gente tem aqui alguns exemplos de sais normais. O primeiro é o cloreto de sódio, o NaCl, que é um sal de cozinha. O segundo, sulfato de cálcio, que é um dos principais componentes do gesso. E o terceiro, fosfato de potássio, que é um sal utilizado como medicamento para repor eletrólitos, né, quando o organismo está precisando de potássio ou de fosfato. Para a gente praticar aqui, vamos fazer o que a gente fez com os ácidos e com as bases. Então, quando a gente estava trabalhando com os ácidos, a gente fez as reações de ionização, como que esses ácidos se comportavam em água. Mesma coisa para as bases, a gente fez as reações de dissociação das bases. Vamos fazer as reações de dissociação para esses sais. Então, o primeiro sal, o NaCl. Vou tentar escrever aqui, NaCl. A gente vai considerar que os sais todos são eletrólitos fortes, por enquanto, tá? Eles se dissociam totalmente. Então, o NaCl vai se dissociar totalmente em quê? Em Na+, mais Cl-. Porque o sódio é um metal alcalino. Metais alcalinos têm carga +1. Cloreto está ali nos halogênios. Os halogênios vão apresentar carga -1. Segundo sal, o sulfato de cálcio. Então, o sal se dissocia por completo. O cálcio, ele é um metal alcalino terroso, então ele vai ter carga 2+, Ca 2+, mais o sulfato, SO4, 2-. Eu não sei que a carga do sulfato é 2-. A gente vai ter que saber. Primeiro porque ele está associado com o cálcio, que tem carga 2+. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente monta um sal, mas a gente já vou adiantar. O sal ele tem que ter o mesmo número de cargas positivas e cargas negativas. Então, se o cátion tem carga 2+, o ânion, para compensar, vai ter que ter carga 2-. E outra, a gente vê esse cara aqui, SO4 2-, no ácido sulfúrico, no H2SO4. Por isso, é muito importante não estar com dúvidas nos ácidos e nas bases, tá? Para a gente entender os sais, é importante a gente ter entendido como é que funciona os ácidos e as bases, já conhecer alguns ácidos e algumas bases, já saber como eles se comportam, como são as ionizações dos ácidos, como são as dissociações das bases. Com isso, a gente já começa a conhecer os ânions que vêm dos ácidos e os cátions que vêm da base. Por quê? Porque os sais são produtos da reação de neutralização, que a gente vai falar daqui a pouco, mas que são justamente reações entre ácidos e bases. Tá? E o nosso último sal, o fosfato de potássio, K3PO4. Então, de novo, a gente tem um metal alcalino. Fosfato é um metal alcalino, carga +1. Então, a gente tem 3 fosfatos. Então, isso aqui vai virar 3
ficar mais PO4, que é o fosfato, 3 menos. Ah, professor, mas você passou o 3 que aqui atrás do potássio para frente. Por que o 4 que estava atrás do oxigênio não foi para frente aqui? Gente, o fosfato ele é um íon poliatômico, um íon que tem mais de um átomo, né? PO4, 3 menos. Quantos átomos de fósforo a gente tem aqui? A gente tem um fósforo e 4 oxigênios. Se a gente jogar o 4 aqui na frente, 4 PO, a gente passa a ter 4 fósforos. E a gente não tem 4 fósforos no fosfato, é só um. Então, quando um íon for poliatômico, deixa o numerinho embaixo do oxigênio quieto ali, tá? Você só vai jogar para frente os números aqui dos íons que forem monoatômicos, tá? Ou quando tiver um parênteses em volta do íon, tá certo? Nós vamos praticar essas reações de dissociação de sais, porque isso é muito importante, hein? Entender como é que a gente monta um sal normal. A gente tem que ter em mente que o sal não tem carga. Então, a quantidade de cargas positivas que vem dos cátions tem que ser igual à quantidade de cargas negativas que vem dos ânions. Então, para a gente montar um sal, vamos pegar um exemplo hipotético aqui com um cátion CT de carga X+, e um ânion AN de carga Y-, tá? Na hora que a gente for montar o sal, que é formado por esse cátion e por esse ânion, no sal o cátion vem sempre na frente e depois o ânion. E como é que a gente ajusta a quantidade de cátions para a quantidade de ânions? É simples, a gente pega a carga do ânion e joga aqui para a quantidade de cátions. A gente pega a carga do cátion e joga aqui para a quantidade de ânions. Então, o nosso sal vai ser CTY-ANX. Lembrando que se x e y forem iguais, ou seja, se a carga do cátion for igual à carga do ânion, em valor, né, precisa só de um íon para cada, um cátion para cada ânion. Aí, professor, eu acho uma boa fala de x e y porque eu não entendo nada, eu quero número, quero coisa de verdade. Vamos fazer um exemplo de um sal de verdade aqui, então. Vamos pegar, por exemplo, o sal formado entre o cátion alumínio, que tem carga 3+, e o ânion sulfato, que tem carga 2-. Então, na hora que a gente for montar o sal, o cátion vai estar sempre na frente e depois o ânion. Aí a gente pega e desce cruzado, a carga do ânion vai estar na quantidade de cátions e a carga do cátion vai estar na quantidade do ânion. Então, coloca lá 2 para o alumínio e 3 para o sulfato. Mas esse 3 fica esquisito ali atrás do sulfato, porque o sulfato ele é um íon poliatômico. Então, quando a gente tem um íon poliatômico e tem mais de um desse íon, a gente precisa colocar entre parênteses, tá? Para o alumínio, não precisa colocar o alumínio entre parênteses, porque o alumínio é um íon monoatômico. Então, se eu tenho 2 ali, significa que eu tenho 2 alumínios. Mas se eu tenho um 3 no sulfato, significa que eu tenho 3 SO4. Então, ao todo, quantos átomos de enxofre eu tenho nesse sal? Tenho 3 enxofres. Quantos oxigênios eu tenho nesse sal? Eu vou ter 3 vezes 4. Eu tenho 12 oxigênios, beleza? Por isso que eu preciso colocar entre parênteses quando eu tiver mais de um íon poliatômico. Tá certo. Vamos pegar aqueles sais que a gente fez a dissociação lá atrás. Cloreto de sódio, sulfato de cálcio e fosfato de potássio. Quais são todos os íons que a gente tem nesses sais? Então, a gente tem 3 cátions. A gente tem o cátion sódio, o cátion cálcio e o cátion Potássio. E os ânions? A gente tem cloreto, a gente tem sulfato e a gente tem fosfato. Com todos esses íons aí, esses 3 cátions e esses 3 ânions, quantos sais normais a gente consegue formar? Quais são esses sais? Então, a gente vai fazer uma combinação agora entre todos esses cátions e todos esses ânions. Quantos sais a gente consegue formar daí? Vamos ver. Então, a gente vai formar o sal do sódio com cloreto, o sal do sódio com sulfato, o sal do sódio com fosfato.
Depois, a gente vai fazer o sal do cálcio com o cloreto, o cálcio com sulfato, o cálcio com fosfato. Depois, o sal do potássio com cloreto, potássio com sulfato e potássio com fosfato. Toda a gente vai fazer 3 vezes 3, 9 combinações possíveis. 9 sais possíveis a gente consegue tirar desses 6 íons. Tá? Então, primeira leva de sais, os sais com sódio. Então, primeiro o sal, sódio e o cloreto NaCl. Né? A carga do sódio é igual à carga do cloreto, a gente precisa de um de cada NaCl. Para o sal formado entre sódio e sulfato, o sulfato tem carga 2 menos. Então, eu preciso de 2 sódios para cada sulfato, Na2SO4. Para o sódio e fosfato, mesma coisa. A carga do fosfato é 3 menos. Então, eu preciso de 3 sódios para cada fosfato, Na3PO4. Os sais com cálcio. Sal entre cálcio e o cloreto. O cálcio tem carga 2+, cloreto tem carga menos 1. Então, a gente precisa de 2 cloretos para cada cálcio, CaCl2. Cálcio e sulfato. O cálcio tem carga 2+, sulfato tem carga 2-. A carga deles são iguais, então 1 para 1 resolve. Entre cálcio e fosfato, a história é parecida com o alumínio e o sulfato que a gente fez lá atrás. O cálcio tem carga 2+, o fosfato tem carga 3-. Então, eu pego 3 do fosfato e jogo aqui atrás do cálcio, Ca3. Pego 2 do cálcio e jogo aqui atrás do fosfato. Então, Ca3, PO4, 2 com o fosfato, o PO4 entre parênteses. Por fim, os sais com potássio. Potássio e cloro, 1 para cada, resolve. Potássio tem carga mais 1, sulfato tem carga menos 2. Então, eu preciso de 2 potássios para cada sulfato. Potássio e fosfato. Fosfato tem carga 3-. Potássio tem carga mais 1. Então, eu preciso de 3 potássios para cada fosfato. K3PO4. Beleza? Nós falamos dos sais. Vamos retomar, então, as reações de neutralização. Então, o que é uma reação de neutralização mesmo, gente? É uma reação entre um ácido e uma base, cujos produtos são sempre sal e água, tá certo? E uma reação de neutralização total? Uma reação de neutralização total é uma reação na qual nós temos quantidades equimolares de íons H+, e íons OH-. A gente tem a mesma quantidade de íons H+, que vem dos ácidos, e de íons OH- que vem das bases, tá? Então, para a gente fazer uma reação de neutralização total, muitas vezes a gente precisa fazer o balanceamento da reação, porque muitas vezes a gente tem um ácido poliprótico reagindo com uma monobase, ou seja, um ácido que libera mais de um H+, E uma base que libera só um OH-. Se a gente reagir 1 e 1, não vai ter quantidades iguais de H+ e OH-. Então, a gente precisa balancear a reação. Vamos ver algumas reações entre alguns ácidos e algumas bases. Então, a gente vai fazer todas as reações entre esses 3 ácidos, HCl, ácido clorídrico, H2SO4, ácido sulfúrico, e H3PO4, ácido fosfórico. A gente tem um ácido monoprótico, um ácido diprótico e um ácido triprótico, respectivamente, reagindo com as 3 bases, NaOH, hidróxido de sódio, MgOH2, hidróxido de magnésio, e FeOH3, hidróxido de ferro 3, uma monobase, uma dibase e uma tribase, respectivamente. Vamos ver como é que ficam essas reações entre essas substâncias aí. Então, vamos começar pela reação de neutralização entre HCl e NaOH, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. Então, HCl e NaOH. Gente, de onde que vem a água quando a gente fala que uma reação de neutralização forma sal e água? A água vai vir daqui, ó. Combinação do H+, do ácido com o OH- da base. H+, mais OH- forma água. Tá? H2O. Podem contar, a gente tem um oxigênio, 2 hidrogênios e não tem carga. Uma carga negativa com uma carga positiva não tem carga. Então, um H+ do ácido com um OH- da base vai formar uma água, sempre. Beleza? E o sal?
Ora bolas, o sal vai ser uma combinação do cátion da base com o ânion do ácido. Então, na hora que a gente for montar a reação de neutralização, já bota ali a água, depois a gente vê quantas águas dá. E já monta o sal. Para montar o sal, rabisca aqui em cima da base quem é o cátion. É o Na+. Rabisca aqui em cima do ácido quem é o ânion. É o Cl-. O sal vai ser uma combinação do cátion da base com o ânion do ácido. Coisa que a gente já fez lá atrás. É o NaCl. NaCl mais água. Não precisa balancear nada. A gente está reagindo um ácido monoprótico que libera um H+, com uma monobase que libera um H-. Um para um ele se resolve. Na nossa segunda reação de neutralização, nós vamos reagir o HCl, o ácido clorídrico, com o hidróxido de magnésio, com MgOH2. Então vamos lá, HCl e MgOH2. Primeira coisa que a gente faz é botar água. Põe uma água lá. Depois a gente vai ver quantas águas a gente forma nessa história. Mas bota a água lá. Agora a gente escreve aqui em cima. Em cima da base, quem é o cátion? É o Mg2+. E em cima do ácido, quem é o ânion? Então, o nosso sal vai ser uma combinação do Mg2+, com o Cl-. Ora bolas, quando a gente juntar isso daí, vai ser MgCl2. Por que Cl2? A carga do magnésio é 2+, e a carga do cloreto é menos. Então, a gente precisa de 2 cloretos para cada magnésio. Então, o sal vai ser o MgCl2. Agora, vejam o seguinte. A gente tem 2 cloretos no nosso sal. E no ácido clorídrico, no HCl, a gente só tem um único cloro. Então, a gente vai precisar balancear essa reação. Vamos ter que colocar um 2 aqui na frente do HCl. E quantas águas a gente vai formar nessa brincadeira? Bom, quando a gente coloca o 2 na frente do HCl, significa que a gente está tendo 2H+, um de cada ácido. E para o hidróxido de magnésio, quantos OH- ele libera? 2. 1H+ com 1H- dá uma água. 2H+ com 2H- vão dar 2 águas. Então, a gente precisa de 2 águas nessa reação de neutralização. Escrevendo isso bonitinho, vai ficar 2HCl mais MgOH2, dando MgCl2 mais 2 águas. Reação de HCl com o hidróxido de ferro 3. Tá? Então, põe os reagentes ali. Ácido clorídrico e hidróxido de ferro 3. Já coloca a água que a gente sabe que vai dar água. Depois a gente vê quantas águas vão se formar. Tá? Então, primeiro passo, escreve pequenininho em cima da base quem é o cátion. Fe3+. Escreve pequenininho em cima do ácido quem é o ânion. Cl-. Tá? Na hora que a gente for montar o sal vai ser uma combinação do cátion da base, Fe3+, mais o ânion do ácido, Cl-. Fe. O cátion tem 3 cargas positivas, o ânion tem só uma carga negativa. Então, a gente precisa de 3 ânions para cada cátion. Vai ser o FeCl3. Tá certo, coloquei no meu sal 3 cloretos. Mas no meu ácido eu só tenho 1. Então, vou ter que balancear a reação. Para balancear a reação, eu vou ter que ter 3 ácidos clorídricos envolvidos nessa reação. E quantas águas eu vou formar nesse processo? Vamos ver quantos H+ e quantos OH- eu estou reagindo. No meu ácido é monoprótico, libera um H+. Mas eu acabei de colocar 3 aqui na frente. Significa que eu tenho 3 ácidos, cada um deles liberando um H+. Então, ao todo, eu tenho 3 H+. E na minha base, quantos OH- eu tenho? 3 OH-. Um H+ com um OH- dá uma água. 3H+ com 3 OH- vão dar 3 águas.
Beleza? Então, a reação de neutralização bonitinha fica 3HCl mais FeOH3 vai dar FeCl3, cloreto de ferro 3, e 3 águas, certo? Vamos fazer as reações do ácido sulfúrico com essas outras bases. Quer saber? Não vamos fazer não, quem vai fazer são vocês. Então, nessa aula eu passei 3 exemplos de reação de neutralização. Reação do HCl com hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio e o hidróxido de ferro 3. Vocês vão fazer na listinha de exercícios que está ali as reações entre o ácido sulfúrico e essas 3 bases e o ácido fosfórico e essas 3 bases e mais alguns outros exercícios. Beleza? Maravilha, gente. Eu agradeço quem chegou até aqui. Nesse slide eu deixo uma recomendação com 2 referências que vocês podem acessar a partir da Biblioteca Pearson. Vocês conseguem acessar a Biblioteca Pearson a partir do Swap, em links importantes. Clica lá na Biblioteca Pearson, vocês vão encontrar esses livros na íntegra que eu estou recomendando para vocês desde a primeira aula. Vocês já devem ter percebido, a gente já está relativamente avançado no curso, que o conteúdo é cumulativo, gente. Então, quem está perdido em ácidos e bases não vai entender, não vai acompanhar a aula de sais. Eu recomendo que vocês voltem e estudem ácidos, estudem as bases. Quando tiver tudo bem entendido, aí sim vocês podem dar sequência para as próximas funções químicas, que são os sais e as reações de neutralização que dão origem a esses compostos. Beleza, gente? Eu recomendo fortemente para que vocês deem uma olhada nesses livros, tá? Porque a minha videoaula e a listinha de exercícios é o mínimo do mínimo, tá? Só isso daí não é suficiente para vocês adquirirem conhecimento para serem técnicos em química, tá? Essa pandemia está complicando a nossa vida, mas vocês vão ter que desenvolver a capacidade de estudar por conta própria, tá? Então, façam dessa tragédia uma oportunidade para se desenvolverem mais, tá joia? Eu agradeço a atenção de vocês, um forte abraço, cuidem-se e tchau!